Fala, impressionadores! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como criar aquelas janelas de perguntas para o usuário. Se o usuário quer confirmar ou ele quer cancelar, se o usuário quer responder sim ou não, para o usuário selecionar um arquivo ou uma pasta do seu computador. Você vai aprender a fazer todas essas coisas num vídeo curto e direto ao ponto, que é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bora! Bom, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e eu vou deixar de presente para você aqui na descrição, além do gabarito e dos arquivos da aula de hoje, eu vou deixar também para você um mini curso gratuito de Python de uma automação. Você vai aprender a construir uma automação inteira, você pode implementar o que você vai aprender na aula de hoje para confirmar, para perguntar, para selecionar arquivos na hora de construir essa automação, beleza? Então pega aqui na descrição e volta aqui para o vídeo. Bom, basicamente, para a gente criar essas janelas de perguntas de sim e não, de selecionar um arquivo e tal, existem várias ferramentas no Python, como tudo no Python, existem várias ferramentas, mas existe uma nativa do Python, que é o tkinter. O tkinter ele já vem instalado no seu Python e você pode usar ele para fazer essas perguntas, essas janelas para você. Ele permite você criar janelas mais personalizadas, como você pode fazer várias perguntas, caixa de seleção, aquelas listinhas e tudo mais. Se você quiser fazer nesse formato, eu vou deixar um outro vídeo aqui embaixo onde eu ensino você a trabalhar com o tkinter para criar mais janelas. Só que quando é algo mais simples, você quer fazer uma única pergunta, seleciona um arquivo, agora responde sim ou não e tal, um negócio bem direto, o tkinter ele tem ferramentas mais direto ao ponto, que vão te ajudar a fazer isso. Então, para isso, na hora da gente importar, ao invés de a gente importar o tkinter inteiro, a gente vai importar só as ferramentas dele que a gente quer. E são dois pacotes de ferramentas. O primeiro pacote de ferramentas é o tkinter.fileDialog, que como o próprio nome já diz, ele é uma caixa de diálogo, uma caixinha dessa que permite selecionar arquivos. Então esse cara, ele é muito usado para arquivos e pastas do seu computador. Desse cara, quando você botar aqui um import, né, ou seja, eu não estou importando a biblioteca inteira, eu estou importando só a ferramenta de fileDialog do tkinter. Aqui você vai dizer quais ferramentas do fileDialog você vai querer importar. Se você digitar aqui um ask, de perguntar em inglês, você vai ver que ele já vai abrir a lista para você. Olha lá, você pode perguntar um diretório, uma pasta do computador para ele selecionar, um Ask Open File Name, tá vendo? Então ele vai selecionar um arquivo e ele vai dar para você como resposta o nome desse arquivo, a gente vai testar isso daqui. E ele pode perguntar, inclusive, para você salvar arquivos, salvar com algum nome específico e assim vai. Então você pode testar aqui, eu vou mostrar dois para vocês. O Ask Directory, que é para você selecionar um diretório, uma pasta do seu computador, e o Ask Open File Name. Se você reparar, tem file names também no plural, que permite selecionar mais de um arquivo, tá? E vamos entender como que eles funcionam aqui, ó. Então, primeiro eu vou selecionar aqui, ó, a pasta do computador, vai ser o Ask Directory, e aqui dentro do parênteses, você basicamente vai passar para ele o parâmetro de título, que é o texto que você quer que ele exiba ali dentro. Então, por exemplo, o texto da caixa de seleção que vai aparecer vai ser selecione uma pasta do computador. Você pode passar, não é obrigatório, tá? Mas você pode passar. E aí, existem até outros parâmetros, mas essencialmente, isso aqui é tudo que você precisa para criar essa janela. E aí agora eu vou printar para você essa pasta do computador, e você vai visualizar o que ele vai mostrar para você. Então, olha só, vou rodar isso daqui, e digamos que eu quisesse selecionar uma pasta para eu salvar os arquivos do meu computador. Quero salvar ele na pasta Downloads. Vou selecionar aqui a pasta Downloads, e vou clicar aqui, ó, selecionar a pasta. Olha o que ele vai me dar como resposta. Ele vai te dar o nome completo da pasta, ou seja, a pasta e o caminho de onde ela está no seu computador. Isso permite você percorrer os arquivos que estão dentro dessa pasta. Então, por exemplo, quero fazer uma automação que vão percorrer todos os arquivos de uma pasta e fazer isso, aquilo, aquilo outro. O Ask Directory vai resolver isso para você. Beleza? E o Ask Open File Name, qual é a diferença? Se você reparar, quando você roda o código, ele abre a janela nativa do seu computador de selecionar arquivos. Então, se você tiver no Mac, ele vai abrir a janela do Mac. Se você tiver no Windows, ele vai abrir a janela do Windows. Não é aquela janela feiozona, é uma janela nativa do seu computador. E aqui só aparecem pastas para mim. Se você não selecionar nada, ele vai ser simplesmente um vazio, tá vendo? Tanto que quando eu printei aqui, ele não mostrou nada para mim. Pasta do computador é none, ele é vazio, nulo. Agora, se eu tivesse usado aqui, ao invés do Ask Directory, o Ask Open File Name, aí aqui vai ser selecione um arquivo, né, o nome que você está dando. Olha lá, ao invés de ser pasta do seu computador, isso aqui vai ser o arquivo, então um arquivo do seu computador, eu vou chamar aqui de arquivo, só para a gente dar o nome da variável correspondente. E se você olhar agora, quando você rodar, ele vai aparecer os arquivos. E aí, por exemplo, se eu abrir aqui o arquivo semana.txt, a resposta que ele vai dar para mim vai ser a mesma que ele dava na pasta, só que agora ele está me dando o file name, o nome do arquivo. E repara, se você tivesse usado file names no plural, olha qual vai ser a diferença. A diferença é que quando você rodar o seu código, ele permite você selecionar mais de um arquivo, tá vendo? Selecionei 2 arquivos. E quando você mandar abrir, ele vai dar para você uma tupla com o nome de cada um dos arquivos. Você pode brincar com essas variações do jeito que você quiser. Quero selecionar vários arquivos para fazer backup neles. Quero selecionar uma pasta do computador para eu percorrer ela. Você pode ir brincando com esses dois caras para você usar como você quiser.
Beleza? Então essa daqui é a primeira ferramenta do TK-Enter para você abrir janelas. Então são janelas de arquivos e pastas do computador. Quando você quer janelas de confirmação, sim, não, tenta novamente, cancelar e tal, a gente vai usar então o from tkenter.messagebox. Aí a gente vai importar e aí de novo você escreve aqui o ask. E aí você vai ver, ó, tem o ok, cancelar, tem o fazer uma pergunta, tem o retry, cancelar, o sim e não. Então, por exemplo, vou pegar aqui o sim e não, que é a janela mais padrão. Então, por exemplo, quero confirmar que ele quer executar uma automação. Então, vou botar aqui, ó, confirmação, vai ser ask yes ou no, e aqui dentro do parêntese, nesse caso, ele deixa você selecionar dois parâmetros, o título e a mensagem. Então, o título vai ser, por exemplo, confirmação, vou passar aqui, ó, title igual a confirmação, e a mensagem, então a message, vai ser aqui, por exemplo, confirmar, quer rodar a automação? Você realmente quer iniciar essa automação? Por exemplo, uma automação que exija que o computador fique sem você mexer no computador durante meia hora. É bom você sempre confirmar antes de iniciar a automação. Então você bota isso daqui. E olha o que vem nessa variável confirmação, ou seja, como que você usa essas janelas? Elas sempre vão armazenar os valores da resposta numa variável. Então, a resposta que vem aqui do nome do arquivo, da pasta, era armazenada na variável que eu dei para ela, arquivo do computador. A resposta do sim e não vai vir nessa variável confirmação. Então, olha só, print confirmação, e vamos fazer os testes para você ver. Ó. Rodei, ele abriu. Você quer realmente iniciar a automação? Sim. Quando você marcar sim, ele vai dar true aqui como parâmetro da confirmação. Se você marcar não, como você deve imaginar, ele vai dar false. Ah, Lira, se eu tivesse usado o yes, no e cancel, né? Se tivesse a opção do botão de cancelar. É só você testar, ó. Yes, no, cancel. É só você testar e você vai ver que a forma com que a resposta vai vir para você vai ser diferente. Olha só, o sim vai vir como true, o não vai vir como false, e o cancelar, o que vai acontecer? O cancelar, ele vai vir como none, não vai ter resposta, porque o usuário cancelou, ele não respondeu aquela pergunta. Beleza? Então, galera, é assim que você usa essas janelas de perguntas do Python. Você vê que é bem direto ao ponto, tem uma linha de código, como quase todas as coisas no Python tentam ser, né, bem diretas, e você pode implementar isso agora no código que você quiser. Como sugestão, eu vou deixar um mini curso aqui na descrição para você implementar isso nas suas automações e você ver isso funcionando na prática para você confirmar o início da automação, para você selecionar a pasta onde você quer rodar essa automação. Pega o mini curso aqui embaixo e já implementa isso, que eu acho que vai ser um excelente treino para você. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.